Namastê, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes. Sejam bem-vindos uma vez mais a mais uma edição do programa Lux Esotérica. Hoje, num dia muito festivo, estamos comemorando aqui a data histórica 300 programas que nós levamos ao ar para vocês, ouvintes. Muitíssimo obrigado pelo prestígio, pela audiência, pelo carinho daqueles que nos acompanham diariamente, daqueles que nos ouvem nas gravações, também nos CD-ROMs, DVD-ROMs, pela internet, no nosso canal do YouTube, nosso canal da Ustream e principalmente na loja esotérica virtual, a Levir, que tem lá centenas de palestras e todos os 300 programas Lux Esotérica estão à disposição de vocês. E também agora com imagens pelo nosso canal de vídeo. Você que está aí na página da rádio, clique aí para assistir. Bem no alto da nossa página nós temos aí o link para vocês ouvirem e verem também, ouvintes, assistirem aqui o programa Lux Esotérica, que vamos abordar hoje, ouvintes, um tema especial nessa data realmente comemorativa, mas quem vai ganhar o presente são vocês, ouvintes. Vamos trazer para vocês o tema dos elementais. Então, ouvintes, se preparem, um material muito bonito que nós vamos apresentar para vocês. Palestra essa que nós proferimos no último domingo lá na loja Teosófica São Paulo, e que nós vamos fazer aqui uma versão mais corrida de 1 hora para vocês também poderem apreciar esse tema que é realmente maravilhoso, um tema que nos remete, ouvintes, à nossa essência, pois os elementais, que são seres da natureza e são um verdadeiro plano da natureza, eles estão no nosso cotidiano. É um tema, ouvintes, realmente muito prático. E aqueles que estão aí no nosso site da rádio também vão apreciar ao vivo aqui todas as animações do nosso PowerPoint aqui sobre esse tema. Então, ouvintes, como tudo na espiritualidade, esse tema se inicia falando da chispa divina que habita todos os seres. Dentro de cada um de nós há um princípio divino, espiritual, que é uno com Deus. A grande chama espiritual que brilha desde o plano físico, com a grande estrela que é o Sol, até o plano mais divino e que a nossa consciência não alcança. Mas todos nós, ouvintes, partilhamos algo dessa natureza divina, pois dentro de cada um de nós brilha essa chispa divina, mas que é emanada, ouvintes, periodicamente dentro do seio da divindade, e então ela vai começar um processo de manifestação. Pois a pequena fagulha da nossa chispa divina nada significa diante do fulgor do sol espiritual que é Deus. E é por isso, ouvintes, que ela mergulha na matéria, fazendo então aquilo que a doutrina secreta chama de a peregrinação obrigatória nos planos da diferenciação. Mas a mônada, ouvintes, a chispa divina, o termo mônada é muito importante, ela realmente jamais se mistura com a matéria. De si, ela emite os seus aspectos e vai descendo, então, paulatinamente para a manifestação. E assim, ouvintes, como Deus é uno, mas ao mesmo tempo é trino, e como nos dizem as escrituras cristãs, que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus,
nós sabemos que dentro do ser humano também existe uma trindade, pois a semelhança, queridos ouvintes, não é física, a semelhança é com relação à trindade, pois dentro da unidade do Espírito de Deus há os três aspectos: Pai, Filho e Espírito Santo. E no ser humano nós temos também os três aspectos manifestados. A chispa divina que há em nós, ela emite os três aspectos: Atma, Buddhi e Manas, que conjuntamente vão levar a consciência até o seu destino, ouvintes. E essa trindade dentro da unidade é aquilo que nos torna realmente unos com o nosso Pai divino. E Atma, ouvintes, dentro de nós é vontade. Buddhi, também chamado e aí traduzido como intuição, é o aspecto filho, é o amor, a inteligência, que ao mesmo tempo é amor. E Manas, são três palavras sânscritas: Atma, Buddhi e Manas. Manas, que é semelhante ao Espírito Santo, que é o grande aspecto mãe da divindade, o aspecto energia, é o aspecto da nossa mente. E assim, ouvintes, após mergulhar na matéria, enviando a sua trindade, assim como Deus é uno e é trino, há as trindades, ouvintes, e as hierarquias criadoras que existem no nosso sistema solar vão propiciar as condições para que a manifestação ocorra. Então, ouvintes, começa a peregrinação obrigatória de todos os seres, através das metempsicoses e reencarnações, como nos diz a doutrina secreta. E a trindade que há dentro de cada ser humano, em muitos seres, em muitas hierarquias do nosso universo, ela vai se manifestar, ouvintes, na chamada essência elemental. Primeiro a essência monádica e depois a essência elemental, que vai então, ouvintes, descendo cada vez mais na materialidade. E nós sabemos que a essência elemental, a essência monádica, ela vai acabar manifestando, ouvintes, os três dos 7 grandes reinos onde a consciência dos seres evolui. Nós evoluímos em 7 grandes reinos e muitos dos espiritualistas conhecem pelo menos a partir do reino mineral, vegetal, animal e humano. Mas ficam faltando, ouvintes, exatamente esses 3 reinos que nós estamos colocando aqui. O primeiro reino elemental, que acontece no plano mental superior, e o segundo reino elemental, que é no mental inferior, e o terceiro reino elemental, que funciona no astral. E essa manifestação nesses reinos, ouvintes, ela vai acontecer de forma que essa descida ela vai alcançar finalmente o reino mineral. Mas antes de ser mineral, as formas diáfanas que a consciência ocupa, na verdade, buscam as experiências cada vez mais violentas. Aquelas experiências, ouvintes, que nós tentamos evitá-las normalmente no plano físico, ou seja, os reinos elementais, na verdade,
visam exatamente a manifestação, a materialização dos princípios da consciência. Pois nós temos que compreender, ouvintes, que a chispa divina, ela precisa de formas, e as formas, elas só podem existir se primeiro a consciência tiver desenvolvido a sua receptividade. E é exatamente, ouvintes, nesse reino elemental que a consciência ganha a sua materialidade. Então, os primeiro, segundo e terceiro reinos elementais, eles são reinos onde as experiências da consciência, as experiências emocionais são buscadas. E o grande objetivo da essência elemental é atingir, ouvintes, o reino mineral. E aí, ouvintes, nós temos que nos lembrar daquela frase extraordinária de Madame Blavatsky, de que não existe, ouvintes, nenhum ponto matemático do universo que não seja realmente inteligente. Quer seja um átomo, quer seja uma molécula, quer seja um mineral, ouvintes, que para nós parece inerte, e até mesmo a substância invisível dos elementais, tudo à nossa volta é inteligente. Todas essas formas contêm por trás de si, ouvintes, chispas divinas que estão usando essas formas para evoluir. Isso nos faz, ouvintes, ter uma consciência muito mais fraterna, porque a fraternidade, ouvintes, não deve ser exclusivamente com os nossos semelhantes, mas sim com todas as formas que estão à nossa volta. Todas as formas estão sendo usadas nessa grande peregrinação de retorno para a espiritualidade. E é a partir do mineral, do reino mineral, que a consciência começa a sua subida rumo à sua volta até a chispa divina, trazendo a experiência da humanidade. Porque a chispa divina que está lá em cima, ouvintes, ela não tem nada que aprender nos níveis espirituais, mas ela tem tudo a aprender nesses nossos reinos inferiores, nos reinos elementais, até o reino mineral, no arco involutivo. Primeiro acontece a involução e depois a experiência, a consciência que vai sendo acumulado na chamada alma, que primeiramente é coletiva e depois se individualiza. Ela sobe pelo reino vegetal, pelo reino animal, humano, e no reino humano, que é o sétimo desses reinos, ele se aperfeiçoa para atingir finalmente o reino super-humano, aonde estão os mestres de sabedoria. E assim, queridos amigos e amigas, é a peregrinação que a nossa consciência faz. Mas tudo visa o retorno à casa do Pai. As nossas chispas divinas são como filhos pródigos que buscam uma vez mais retornar à casa da nossa origem. E assim, ouvintes, nós chegamos a considerar então os chamados elementais, porque o nosso objetivo hoje é falar deles, porque conhecê-los, ouvintes, é muito importante, pois nós conhecemos já esses reinos que estão à nossa volta, a matéria, o reino mineral, as suas diversas gradações. Conhecemos os vegetais, sabemos que eles têm já algum tipo de consciência.
conhecemos os animais com a sua diversidade, como eles já têm o desenvolvimento emocional e começam a desenvolver a mente. Mas nós não conhecemos, ouvintes, os elementais. E os elementais estão à nossa volta e eles se dividem nesses dois níveis. Eles são naturais ou artificiais. E muito especialmente nos interessa os elementais artificiais, porque eles são produzidos pelos seres que têm essa capacidade divina que nós temos, que é a de gerar vibrações. E para isso nós vamos lançar mão de aqui pesquisas do grande teósofo Geoffrey Hodgson, que nesta imagem, que aqueles que estão nos acompanhando em vídeo, estava no ano de 1980 com 93 anos e durante uma longa e provecta vida ele escreveu dezenas e dezenas de livros, principalmente com as suas pesquisas clarividentes que evidenciaram no mundo a existência dos planos espirituais. E exatamente, ouvintes, a sua literatura pródiga nos traz, por exemplo, um livro como esse, o Reino dos Devas e dos Espíritos da Natureza, que alguns anos atrás foi publicado pela editora Pensamento. Também há outros livros interessantíssimos, como O Reino dos Deuses, que fala mais especificamente sobre os anjos. E essa clarividência que Geoffrey Hodgson possuía foi colocado a serviço da espiritualidade. Então, num livro que não foi infelizmente publicado em português, chamado Music Forms, Geoffrey Hodgson, juntamente com um artista, pintou várias variações, ouvintes, diversas pinturas, imagens sobre como é o mundo elemental, o mundo astral e o mundo mental à nossa volta. Pois ao nosso redor, ouvintes, em qualquer ambiente, em qualquer lugar desse planeta, nós estamos rodeados pela essência elemental. E nessa imagem que nós estamos mostrando, quando um ambiente está absolutamente imperturbado, quando sobre ele nenhuma vibração está incidindo, então o astral e o mental é um local onde se percebe vagamente inúmeras e diversas cores simultaneamente, pois ali a essência elemental está na sua potencialidade máxima. Ali tudo é possível. E qualquer vibração, qualquer som, e aí nós seres humanos temos que tomar cuidado, porque nós temos dentro de nós, ouvintes, no nosso corpo, esse poder que nos transforma realmente semelhantes a Deus. Pois como disse o Evangelho de João, lá está escrito: no começo era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E em grego, verbo é logos, é a palavra, é o poder da vibração. Então, no início do universo, do nosso sistema solar, havia esse poder vibratório. E nós, ouvintes, também temos esse poder. Com a nossa voz, com as nossas emoções, com o nosso corpo, com os nossos pensamentos e com os nossos corpos espirituais, nós podemos vibrar. E ao vibrar, ouvintes, nós nos igualamos em certa medida aos poderes divinais que iniciaram esse universo. E por isso nós deveríamos ter muito controle, muito respeito, ouvintes, por esse ambiente. Porque qualquer mudança nos ambientes causa
realmente a formação de vibrações diversas que se expandem pelo espaço, que modifica a atmosfera astral ao nosso redor. Então, nesse livro chamado Music Forms, né, Formas da Música, nesta imagem nós vemos o que acontece no astral quando um instrumento, como por exemplo uma flauta, quando ela emite um arpejo, uma sequência de notas, então se forma diante do instrumento formas elementais das mais diversas cores. E quando o ser humano fala, quando o ser humano canta, quando o ser humano se emociona, quando ele pensa, ouvintes, nós também emitimos formas desse tipo, inclusive as musicais, se nós assim o quiséssemos. E então, como há essa divisão entre elementais naturais e artificiais, nós podemos alencar exatamente quem são esses seres chamados elementais naturais. E aí há uma pleiade, ouvintes, de seres como os duendes e os elfos, os gnomos e os homúnculos, as ondinas e espíritos do mar, as fadas, os silfos e as salamandras, que são as fadas, os silfos e as salamandras, são elementais do elemento ar, enquanto as ondinas e espíritos do mar, das águas, são ligados ao elemento água. E os gnomos e homúnculos têm muita ligação juntamente com os duendes, os elfos, ligação com o elemento terra. E mais especificamente as salamandras e outros seres do fogo é que têm ligação com o elemento fogo. Mas o nosso foco não é falar sobre esses elementais naturais, porque assim, ouvintes, como nós temos aqui no nosso mundo material os animais, os elementais naturais, eles são os animais dos planos invisíveis. Então, na natureza existem esses seres, e aí nós temos uma pintura que foi descrita por Geoffrey Hodgson para um artista, onde ele representa exatamente a existência desses seres luminosos e que são invisíveis para a nossa vista, que são os gnomos, os elfos, os homúnculos, as fadas. Seres desse tipo são seres pequenos, mas que vivem todos no ambiente natural. Esses elementais naturais, na verdade, eles são controlados pelos anjos. Então, acima dos elementais sempre há, como nós estamos mostrando aqui, um ser mais evoluído, individualizado, que é o anjo. E assim como o homem domina os animais aqui no plano tridimensional, na matéria, os anjos também usam os elementais da terra, da água, do ar e do fogo para levarem para a natureza os eflúvios, as vibrações que estão na mente de Deus. Pois, como vocês já devem ter ouvido falar, os anjos são os mensageiros das ideias de Deus para o mundo. E a grande obra de Deus nesse nosso mundo é a natureza. Não existe nada mais perfeito, mais lindo, ouvintes, maravilhoso do que as formas da natureza com as suas cores, com a sua vivacidade. Então existem não só esses espíritos da natureza que nós mencionamos, mas há uma pleiade muito grande
Daqui a pouco nós vamos continuar mostrando esses seres, pois são seres que estão em todos os ambientes naturais, como nas árvores. Ou seja, toda vez que vocês se aproximarem de uma árvore, ouvintes, fiquem conscientes que ali existe um espírito da natureza. Não só os gnomos que costumam ficar entre as raízes e o começo do caule, mas toda a árvore é dominada por um grande elemental. E assim, estar no ambiente natural é estar em contato com os animais dos planos invisíveis, que são esses elementais naturais. E quando eles não estão, como nesses ambientes artificiais que nós criamos, as nossas casas, as cidades, são locais onde não existem em profusão, como há na natureza, os elementais naturais. E eles têm uma vibração especial. E quando eles se retiram desses ambientes, aí, ouvintes, acontece a desertificação. A vida mingua, nenhuma planta cresce, se desenvolve, tudo vira um deserto. Porque quem realmente constrói a natureza são os anjos, com o auxílio, com o trabalho ali praticamente braçal dos espíritos da natureza. Então, a nossa reverência deve ser sempre prestada a esses seres, pois sem eles, ouvintes, nós não teríamos a beleza natural. A vida realmente de todos os seres depende dos elementais naturais e dos anjos que acompanham a vida de todos esses seres, e essa diversidade natural que nós temos no nosso planeta é fruto do trabalho hercúleo que os espíritos da natureza e os anjos fazem, trazendo esses arquétipos aqui para a Terra. Mas nós vamos continuar falando nisso, ouvintes, no segundo bloco do nosso programa número 300, que estamos comemorando hoje com vocês, levando para os nossos ouvintes o tema dos elementais. Agradecemos a audiência de vocês, ouvintes, mas nós vamos fazer aquele nosso tradicional intervalinho, convidando aí, ouvintes, vocês agora a se tornarem associados aqui, simpatizantes da Levir. Venham nos apoiar para que esta iniciativa e outras permaneçam no ar. Vamos ao nosso intervalo e voltamos já já com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem,
de destino, número anual, você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma. Sim, amigos e amigas ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica número 300. Muitíssimo obrigado por nos auxiliarem a levar a nossa iniciativa até esse ponto. E com certeza, amigos e amigas, estaremos aqui para mais uma coleção de programas como essa. Chegamos aos 300, mas queremos continuar levando cada vez mais essa mensagem para vocês, enquanto Deus assim o permitir, nos dando saúde e contando com o incentivo dos nossos amigos, com a sua amizade, com o seu carinho, sua audiência, também o patrocínio, o apoio, doações também que amigos e amigas têm feito, e principalmente aí o combustível do entusiasmo daqueles que nos comunicam que esse trabalho é de alguma forma útil para suas vidas e que tem aberto portas para as suas consciências e permitido que eles ganhassem uma nova perspectiva na vida, percebendo, ouvintes, que ao redor de nós existe muito mais coisa para ser percebida do que simplesmente captam os nossos sentidos. Então, uma vez mais, muitíssimo obrigado pelo apoio de todos vocês, mas vamos continuar porque temos coisas muito interessantes ainda para mostrar, comentar para vocês aqui sobre os elementais. E vamos mostrar mais elementais que existem em todos os ambientes, ouvintes. Sobre as águas nós vemos espíritos da natureza que pairam e que trabalham naquela região. Também há espíritos da natureza que são encontrados nos vulcões, nas grandes montanhas. São salamandras que realmente, quando observados pelo clarividente, podem até assustar. Até o quadro que os representa é, de certa forma, assustador. São como chamas de luzes que representam um ser que vive exatamente esse elemento ígneo do fogo. E para todos os elementos existem espíritos da natureza, existem anjos, como por exemplo os silfos. Aqui nós estamos mostrando aqueles que estão tendo a oportunidade de nos acompanhar ao vivo nesse programa, a nossa transmissão pelo nosso canal do YouTube. Estamos mostrando um silfo. O silfo, que é praticamente o ser humano individualizado, chegando à sua maior evolução no reino dos espíritos da natureza. Pois falta muito pouco para esse espírito da natureza chamado silfo, que é um elemental do ar,
Falta pouco para ele atingir o grau de mestre, abandonando aquele reino e se transformando em um anjo. E os silfos são muito importantes, porque são eles, ouvintes, que se transformam nos anjos da guarda para aquelas crianças que são batizadas. Quando acontece um batismo dentro da tradição católica, o ser da natureza, que por meio da magia cerimonial é associado com a criança para acompanhá-la durante a sua infância, a sua juventude, é exatamente este ser da natureza. E Geoffrey Hodgson tem uma ampla literatura a esse respeito. E também existem outros tipos de silfo, como um silfo das montanhas, como esse que nós estamos apreciando. Mas quem é mestre, quem é professor, quem controla esses animais dos planos invisíveis, que são os elementais, são verdadeiramente os anjos. Então, em cada paisagem, em cada floresta, em cada ambiente natural, existem grandes anjos, grandes devas, ou devas, como chamam os hindus, que são seres de dezenas de metros de altura, que pairam sobre as paisagens, e como esse que nós estamos mostrando, que é um deva, um anjo das samambaias, ele controla os espíritos da natureza, os gnomos, os elfos, os homúnculos e todos os seres que levam a vida, a vitalidade solar para dentro das plantas, e são eles que fazem inclusive as mutações genéticas que levam as plantas a serem o que elas são. E esses anjos têm inclusive uma aparência parecida com aquela das plantas, as quais eles tanto amam nessas formas naturais. Por isso que há esse deva, esse anjo das samambaias, descrito por Geoffrey Hodgson. Ou então, num ambiente de pinheiros, Geoffrey Hodgson descreveu no seu livro O Reino dos Deuses, um anjo dos pinheiros, aonde ele paira sobre aquela paisagem e vai diariamente infundindo sobre aquelas plantas, sobre aquelas árvores, e comunicando a vontade de Deus aos espíritos da natureza para que eles desenvolvam o seu trabalho. Esse é o trabalho natural, ouvintes, dos espíritos da natureza. Mas vamos começar a falar sobre aquilo que nos diz muito respeito, que são os elementais artificiais. Pois como uma hierarquia criadora que nós somos, seres capazes de gerar vibrações, nós, ouvintes, somos criadores de elementais artificiais. Então nós devemos nos conscientizar disso, que nós vivemos num ambiente onde existe, em qualquer lugar onde nós estejamos, existe a essência elemental, e as nossas vibrações, desde o físico, o etérico, o astral, o mental, o espiritual, elas modificam e modelam a essência elemental à nossa volta, criando inclusive formas que nós vamos ver que tem inclusive uma certa durabilidade, permanece. Então, os elementais artificiais são por nós criados por vibrações etéricas, astrais e mentais. E por que não físicas também deveríamos dizer. Também formas emocionais são criadas, e também as chamadas formas pensamento. E são dois campos de atuação que os nossos sentidos não captam muito bem,
mas que impactam muito profundamente os níveis elementais. Então, desde os sons físicos, quando um instrumento musical é percutido, ou uma clarineta, uma flauta é tocada, tudo isso gera cores, geram vibrações no mundo elemental à nossa volta. Ou quando uma música é tocada, como nós estamos vendo aqui na pesquisa de Geoffrey Hodgson sobre a música, sobre um piano, sobre uma orquestra, se formam maravilhosas formas elementais, artificiais, que são geradas pela execução dos sons físicos e pelas suas harmonias. Como, por exemplo, a forma que foi pintada, descrita pela clarividência de Geoffrey Hodgson, quando foi executada uma peça de Mozart. E a pintura estática, ela não consegue representar exatamente o dinamismo dessas figuras, que na verdade são não estáticas, mas são dinâmicas, como se fosse um grande incêndio de cores que estão sempre em grande mutação e se formam acima das orquestras, dos músicos que estão executando essas músicas. Mas o grande campo, ouvintes, para a criação dos elementais artificiais são as nossas auras, ou seja, o nosso campo áurico que está ao nosso redor, de cerca de alguns poucos centímetros até cerca de 1 metro, nós temos um ovoide que nos circunda, que está cheio de elementais que nós cultuamos diariamente com a nossa alimentação física, com a nossa alimentação astral, ou seja, emocional, e a nossa alimentação mental. Todo tipo de coisa que nós preferimos, que nós gostamos de ingerir, as vibrações que nós geramos, as emoções que nós apreciamos, geram modificações na nossa aura, que são perceptíveis na forma de cores, como essas duas auras que nós estamos mostrando. Uma é um ser altamente evoluído, controlado, com um extremo intelecto, demonstrado pela sua coroa amarelada. E ao seu lado está uma pessoa sofrendo de uma paixão doentia, pois a cor do amor, que é o róseo, está formando círculos na sua aura, e essa pessoa então está apaixonada e não está percebendo praticamente nada do que está acontecendo lá fora. O ser humano, quando está apaixonado, realmente fica cegado pelas emoções. E se a paixão por um outro ser humano é muitas vezes positiva, esses arroubos emocionais podem levar também as pessoas a cometerem desatinos quando a pessoa é tomada por uma forte comoção emocional ou realmente perde totalmente o controle das suas vibrações. Então, o nosso campo emocional é o grande campo para as modificações dos elementais. E também nós comunicamos àqueles que estão ao nosso redor as nossas vibrações. Ou seja, as auras se comunicam. E aí nós temos o grande campo, ouvintes, das vibrações e formas astrais e mentais que se formam quando nós vibramos. Assim, quando o ser humano pensa, quando o ser humano gera vibrações, ele acaba
emitindo formas, né, dentro do plano astral e do plano mental principalmente. Inicialmente apenas como vibrações. E é importante enfatizar, ouvintes, que quando nós vibramos, nós realmente atingimos aquelas pessoas com as quais nós nos emocionamos, que nós gostamos, e também aquelas pessoas as quais nós muito desejamos ou queremos física, emocional e mentalmente. Então a forma mental que se forma aqui, nesse caso, é alguém que está altamente apaixonado e forma-se então como se fossem ganchos que buscam trazer aquela pessoa para as proximidades do indivíduo que está apaixonado. E há uma série enorme, ouvintes, de formas de pensamento. Nós gostaríamos inclusive de recomendar a vocês o livro de Leadbeater, né? É exatamente chamado Formas de Pensamento, onde nós vamos ver que essas vibrações que nós criamos, por exemplo, de amor, nós vemos aí uma nuvem rosada, mais matizada com cinza, com um tom escuro no meio, que é exatamente o amor egoísta. Mas o amor pode ir se purificando até transformar-se num amor honroso, completamente limpo, que é exatamente o amor incondicional, o amor sem apego. Também há formas, pensamentos definidas, como essa que representa a fraternidade, que são visíveis em ambientes onde há fraternidade. Como também quando o ser humano tem pensamentos devocionais. Então vê-se uma nuvem nas igrejas, nos locais de culto. E quando essas pessoas que são religiosas se reúnem para cultuar, normalmente se forma sobre as igrejas, sobre os templos, um funil que se dirige para o alto, buscando a resposta divina. E de vez em quando essa devoção é muito forte, vem uma resposta divina para esse cone. E aí há uma descida de bênçãos muito fortes. E aqueles que já tiveram as experiências religiosas sabem do que eu estou falando nessa resposta que vem do alto. E há muitas outras formas, pensamentos, que infelizmente são negativas. Quando nós praguejamos, se formam raios, se formam nuvens acidentadas e enegrecidas, formas distorcidas que são geradas no ambiente e que lamentavelmente poluem o ambiente e torna a vida das pessoas mais difícil. Então nós temos que ter muito cuidado com as nossas vibrações. Mas também há formas que nós modelamos nos elementais ao nosso redor, positivas. Quando nós meditamos, formas geométricas belas e harmoniosas se formam também na nossa aura, bem como quando nós participamos de rituais, os mais diversos, que têm fins fraternais e espirituais, também formas magníficas são modeladas. Mas o fato, ouvintes, que para finalizar esse trabalho de hoje nós devemos considerar é aquele grande princípio que foi exposto pelo apóstolo Paulo, quando ele disse: o bem que eu quero, esse eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Então nós encontramos isso nas suas cartas aos Romanos e demonstra esse grande conflito que existe dentro de cada um de nós,
Pois a nossa alma, ouvintes, que já trilhou o arco da involução, que já passou pelas formas elementais, que passou pelo mineral, chegou até o vegetal, subiu ao reino animal e finalmente chegou ao nosso estágio humano, a nossa alma quer ir para cima, quer ir para o alto, quer voltar para Deus, para a espiritualidade. Mas os elementais que constituem o nosso corpo, não só o físico, mas principalmente os corpos invisíveis, eles estão indo para baixo, eles estão indo no arco da involução. E é por isso que há aquele princípio também, que é bíblico, que diz que a carne é fraca. Então nós ficamos nesse dilema, queridos amigos e amigas, pois uma hora nós queremos fazer aquelas coisas que atendem às vontades dos elementais que habitam em nós. E em outros momentos nós queremos ir para cima, nós queremos a espiritualidade. E essa dicotomia, ouvintes, nós devemos trabalhar com a autoobservação, com o autoconhecimento. E no passado, ouvintes, na tradição cristã, isso foi trabalhado naquilo que era conhecido como os 7 pecados capitais, que na verdade são vibrações que nos fecham, pois pecado é um desvio do caminho. A palavra pecado no grego é amartia, na verdade significa se desviar, significa errar o alvo. Então, todos nós somos pecadores nesse sentido, ouvintes, porque nós permitimos que esses elementais que vivem em nós atuem. Então, se nós percebêssemos o quanto desses 7 pecados capitais há em nós, nós poderíamos procurar uma cura para eles. Como, por exemplo, o pecado capital da soberba, ou também traduzido pelo orgulho. Dentro de nós, amigos e amigas, há os elementais do egoísmo, da soberba, do orgulho, que só podem ser curados, só podem ser substituídos se nós desenvolvermos o sentido da humildade. Porque para cada pecado capital existe uma virtude que, se desenvolvida, acaba nos ajudando a escalar a montanha da evolução. Como, infelizmente, na nossa humanidade ainda graça o pecado da inveja. E os elementais que existem nas nossas auras, que se nutrem desses sentimentos terríveis de desejo daquilo que os outros possuem, e para esse elemental, e os elementais, ouvintes, são os verdadeiros diabos descritos nas religiões, esses tentadores que nos fazem cair em tentações, em erros. Mas para curar a inveja, nós precisamos desenvolver a caridade, o doar sem nada receber em troca, pois só assim nós vamos extirpar da nossa aura esse mal, esses elementais da inveja. Mas esse foi só o segundo, ouvintes, pois há mais. Há, infelizmente, em nós os elementais da ira, que nos fazem perder a razão, e há pessoas que até gostam de se sentirem irados. Virou até sinônimo aí da juventude, que quando a juventude acha que uma coisa é animada, que uma coisa é boa, eles dizem que é uma coisa irada, que é uma coisa bárbara. E eles não percebem, ouvintes, que isso é algo negativo. Cultuar a ira é cultuar em nós um elemental que nos leva à violência, que é o contrário da reverência. Então a cura para a ira é desenvolver a paciência,
é desenvolver, ouvintes, a reverência pelos outros seres, pela vida que evolui. E ainda existem mais. Existe esse pecado terrível que é a preguiça. Mas na antiguidade, pois esse conceito dos 7 pecados foi desenvolvido entre os gregos, depois o cristianismo desenvolveu. Na verdade não está na Bíblia esse conhecimento dos 7 pecados capitais. Na antiguidade a preguiça também era a assídia, um termo muito menos usado. Não só é a preguiça do trabalho físico, da vida material, mas é também a preguiça espiritual. E para fugir dessa preguiça é preciso desenvolver disciplina. Disciplinar os nossos corpos e também esses elementais que estão dentro da nossa aura, fazê-los trabalhar para nós e não nós trabalharmos para eles. Pois se nós, ouvintes, não criarmos uma disciplina para a nossa vida, se nós deixarmos os elementais fazerem o que eles querem, eles vão nos levar para a horizontal, assim como está esse nosso amigo muito relaxado aqui no sofá. Os elementais nos levam para a horizontal, quando a disciplina deve nos erguer para a verticalidade, para a nossa verdadeira consciência. E há, ouvintes, ainda outros pecados que poluem aí as auras das pessoas. A avareza, esse apego não só ao dinheiro, mas aos objetos materiais, que só pode ser ultrapassado se nós dominarmos os nossos elementais da avareza, praticando a generosidade. Se diz da generosidade que ela é a única qualidade onde o seu excesso não é prejudicial. Mas sempre é bom ter cuidado, ouvintes, porque nenhum excesso deve ser praticado. Mas uma vida generosa, uma vida dadivosa é prova de que nós realmente sabemos quem nós somos. Pois aquilo que nós temos verdadeiramente não é aquilo que nós retemos, mas sim é aquilo que nós damos para o mundo e também até para aqueles que nos são próximos e até para nós mesmos. E existem esses pecados que são até mais comezinhos, mas que não são menores, como a gula, ouvintes, não só da comida, mas o apego a todos os objetos, que só pode ser ultrapassado, só podemos dominar esse elemental pela temperança, pelo contentamento. Se nós temos gula por uma determinada coisa, nós deveríamos nos propor um exercício de autodomínio e não cair, ouvintes, nesse consumo exagerado, nesse apego exagerado por qualquer coisa física. Assim também como o último dos 7 pecados capitais, a luxúria, que é não só o apego às sensações do sexo, mas a tudo que é sensual, a todo esse mundo de ilusões que está ao nosso redor, um mundo luxuriante, um mundo de luxo. As pessoas procuram luxo, conforto, e muitas vezes isso não é, ouvintes, nada positivo. Então a prática da castidade, essa palavra totalmente em desuso nos dias de hoje, é a cura para a luxúria. E a castidade, ouvintes, é conhecer os seus próprios limites e ter nas próprias mãos aquilo que nós realmente temos, que é o nosso ser interno. Dentro de nós, ouvintes, está a luz.
e nós jamais deveríamos cair na mão dos elementais que nos dominam. Nós é que devemos dominar os elementais, ouvintes, e o conhecimento da espiritualidade é o caminho para isso. Agradeço muitíssimo essa oportunidade espiritual, muito interessante, ouvintes, de estar aqui a serviço de vocês pela 300ª vez aqui, 300 programas, mais de 300 horas nós levamos ao ar para os nossos ouvintes, telespectadores, associados, amigos, simpatizantes da Lever, e a todos vocês, uma vez mais, meu muito obrigado. E tudo que nós trazemos aqui visa contribuir para a cultura e o bem-estar, a qualidade de vida de todos vocês. Convido a todos para uma última vibração para terminarmos com chave de ouro aqui esse programa. Vamos, ouvintes, uma vez mais nos interiorizar, buscando a nossa natureza interior. Vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido dessas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém? Que assim seja, ouvintes, que esta chispa divina brilhe cada vez mais sempre que nós a invoquemos nas nossas orações, nas nossas preces, nas nossas meditações, sempre que nós estivermos estudando as realidades espirituais da nossa vida. Terminou aqui o programa Lux Esotérica de número 300. Agradecemos uma vez mais todo esse prestígio. Fica até cansativo dizer tanto obrigado, ouvintes, então vamos nos despedindo de todos vocês, desejando uma vez mais um ótimo fim de noite, um bom descanso para vocês. Esperamos os nossos amigos e amigas nas próximas edições do nosso programa. Vai ficar com vocês a programação musical interativa aqui da Rádio Esotérica FM. E finalmente, aqui, pela 300ª vez, ouvintes, o sempre forte, fraternal, carinhoso, caloroso abraço de Osmar de Carvalho. Muitíssimo obrigado pela audiência de todos vocês ao programa Lux Esotérica. Uma boa noite e até a próxima oportunidade. Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma.
Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica. Nesse programa apresentamos estudos de esoterismo e da espiritualidade humana. Aguardamos a sua audiência, queridos amigos e amigas ouvintes, para o programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira às 21 horas, aqui na Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma.